Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente tem mais uma aula e hoje nós vamos ver um pouquinho de geografia, tá? Nós vamos falar de crescimento urbano, como está escrito aqui no tema da nossa aula. É, Vocês vão pegar, quem tem o livro vai pegar o livro de geografia. Quem não tem o livro vai pegar o Xerox. Só que esse Xerox, gente, não foi nesse último kit de sexta-feira, não. Esse Xerox que vocês vão pegar tá no kit mais antigo, tá bom? O material que foi nesse kit de sexta-feira são para as nossas próximas duas aulas. A aula de hoje, então quem precisa pegar Xerox está no kit antigo, tá bom? Então é a nossa aula de geografia. Nós vamos falar de crescimento urbano. Nas nossas aulas anteriores de História e Geografia, a gente viu como se formou o povo brasileiro, né? Antigamente, gente, as pessoas viviam mais no campo e poucas pessoas viviam na cidade. Então, é o contrário do que hoje acontece. Hoje em dia tem mais gente na cidade, menos gente no campo. Nós vamos ver então um pouquinho como isso aconteceu, como foi que aconteceu esse crescimento urbano no nosso país, tá bom? Então, para isso, nós vamos pegar o nosso livro de geografia ou Xerox, tá? Na página 108, para a gente começar a nossa aula, tá? Então, nós vamos começar ali na página 108, o crescimento urbano. Ao longo do tempo, com trabalho e tecnologia, o ser humano foi se apropriando dos recursos naturais e criando elementos culturais, transformando as paisagens. As paisagens urbanas e rurais que conhecemos hoje são resultado de processos de transformação do espaço. A gente já falou sobre isso, sobre as transformações que acontecem nas paisagens, né? O homem, o ser humano, ele vai transformando a paisagem. Ele vai construindo uma ponte, ele constrói um prédio, uma casa, constrói uma rua e assim ele vai modificando a paisagem. Então, olha só, observe as transformações nessa paisagem. No primeiro desenho, a gente vê ali a natureza, um rio passando no meio, plantações, plantação não, né? Uma grama ali e vegetação. A gente só vê isso. Aí, na segunda imagem, a gente já vê uma rua, de terra, mais uma rua, uma ponte e algumas casas, né? Menos vegetação já, porque precisou tirar um pouco da vegetação para construir a estrada, para construir as casas. Na terceira imagem, a gente já vê mais transformação. Olha, tem fábrica, tem prédio, já tem rua de asfalto, não é mais rua de terra. E na última imagem já é uma cidade inteira completa. Então, o que que a gente vê? Os elementos culturais, o que o homem fez, toma conta já. E tem pouco elemento natural, que são as árvores, a grama, né, a vegetação, tá? Então, aqui aconteceu uma transformação da paisagem pelo homem. Foi a formação de uma cidade. Agora, número 2, olha só, essa atividade é bem interessante, presta atenção em como nós vamos fazer. Agora é sua vez. Desenhe em uma folha avulsa como poderá ser a paisagem acima no futuro, imaginando duas situações. Suponha que seus habitantes. Presta atenção, aqui no livro fala para fazer numa folha avulsa. Nós não vamos fazer numa folha avulsa, nós vamos fazer no nosso caderno, tá? Então, lembrando, coloca lá o dia de hoje, escreve aula crescimento urbano, professora Daiane, exercício 2. E vamos fazer os dois desenhos. Aqui nós vamos fazer dois desenhos. Primeiro, aí coloca lá letrinha A e faz o desenho A. Depois que você terminou o desenho B, vai para outra folha. Vamos fazer um desenho em cada folha para ficar bem bonito. Daí você vai colocar a letra B e fazer o segundo desenho. Então, voltando. No desenho A, vocês vão desenhar essa paisagem aqui pensando assim, ó, que os habitantes desse lugar não preservaram o ambiente e provocaram um desastre ecológico. Você vai pensar aqui nessa cidade. Aí pensa que no futuro, 50 anos depois, essas pessoas não souberam cuidar do ambiente. Como que ficou aqui essa cidade? Esse é o desenho A. Aí no desenho B você vai pensar diferente, você vai pensar assim, você vai pensar que os habitantes desse lugar preservaram o ambiente e utilizaram a tecnologia a seu favor. Eles utilizaram toda a tecnologia que existe para ajudar o meio ambiente. Como que essa cidade vai estar? Então você vai desenhar essa cidade em dois aspectos. Primeiro, pensando que a população destruiu o meio ambiente. Como que essa cidade ficou? E segundo, pensando que a população preservou o meio ambiente e usou as tecnologias para melhorar essa cidade. Então, desenho A e desenho B, cada um numa folha do seu caderno.
tá bom? Continuando então. O crescimento das cidades, impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracteriza o processo de urbanização. Então, as pessoas foram saindo do campo e indo morar na cidade. O que foi acontecendo? Menos gente no campo, mais gente na cidade. Por que as pessoas do campo começaram a ir mais para a cidade? Porque as cidades começaram a oferecer muito emprego. Tá bom? Porque fábrica, indústria, então tinha muito trabalho. Então as pessoas começaram a sair do campo para ir trabalhar na cidade. Se ia trabalhar na cidade e ficavam morando na cidade, né? No Brasil, o processo de urbanização está em parte relacionado ao desenvolvimento da indústria, iniciado na década de 1930. Com as indústrias, o comércio e a prestação de serviços se expandiram. Essas atividades atraíram muitas pessoas para as cidades. Grande parte das migrações internas ocorre do campo para as cidades. Esse fluxo de pessoas recebe o nome de êxodo rural e é uma das características do processo de urbanização do Brasil. Então vamos entender. Até mais ou menos 1930, tinha mais gente morando no campo do que na cidade. Tá? No campo, o campo oferecia muito trabalho e as pessoas estavam mais centralizadas ali. A partir de 1930, começou a se fazer no Brasil muitas fábricas, muitas indústrias. O comércio, com as lojas e tudo que se tem no comércio, começou a crescer, começou a aumentar. Aí, essas atividades começaram a atrair as pessoas. Aí, as pessoas do campo começaram a ver que a cidade oferecia muito emprego, que eles podiam crescer ali, ganhar bastante dinheiro. Aí, o que começou a acontecer? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando as pessoas abandonam o campo para ir morar na cidade, tá? Então, isso começou a acontecer no Brasil ali pela década de 1930. As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade em busca de emprego, tá? Olha só, questão 1. Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. Pinte no gráfico ao lado a quantidade de fatias que representa essa informação. Na verdade, já está até pintadinho, que a professora não conseguiu modificar aqui. Então, como que a gente entende esse gráfico? Ó, de 10 brasileiros, ali eu tenho 10 fatiazinhas. De 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. Então, quer dizer, a maior parte dos brasileiros moram onde? Na cidade ou no campo? Vendo ali no gráfico, a gente vê que a maior parte dos brasileiros hoje em dia vivem na cidade. Só 2 partes ali que está no campo, né? Então, vocês vão pintar assim no livro, no xerox de vocês, tá bom? As 8 partes. Agora, número 2. Observe os gráficos e o que eles mostram. Brasil, distribuição da população rural e urbana. Ó, nós vamos ver a distribuição da população rural e urbana em 3 épocas diferentes do Brasil. Primeiro, em 1950. Olha ali, ó. A fatia maior é do campo ou da cidade? Do campo, né? Olha ali, ó. Pega mais da metade, né, do nosso gráfico, são das pessoas que moram no campo. Menos pessoas viviam na cidade. Já em 1970, isso modificou um pouquinho, ó. Não tá meio a meio, mas tá um pouquinho mais para quem? Para a cidade, ó. Em 1970, mais da metade da população já morava na cidade e menos no campo. Não era uma diferença muito grande, né? Mas olha em 1991, gente. Grande parte da população brasileira mora na cidade e uma parte pequena ali no campo, tá bom? Aí vocês vão escrever nessa linha aí para mim. O que eles mostram? O que esses gráficos, vendo de 1950, 1970 e 1991, mostra para nós? Qual população cresceu, qual população diminuiu, tá? Escreve aí o que esse gráfico está mostrando para nós, que informação que ele está dando para nós. E número 3, complete o gráfico ao lado com desenhos. Use como modelo os gráficos acima que mostram a população urbana e rural do Brasil em 2010. O professor vai indicar a divisão do círculo. Olha só, na verdade, a divisão do círculo eu já estou aqui indicando para vocês, tá? Em 2010, a fatia rosa do círculo são de pessoas que moram na cidade. E a fatia branca são de pessoas que moram no campo. Então, na fatia branca, você vai desenhar o campo, ali como nos gráficos acima. E nessa grande fatia rosa, vocês vão desenhar
uma cidade, mostrando a indicação da cidade, tá? Para ser bem mais específica para vocês, em 2010, a população do campo era de 16%, tá? E a população da cidade era de 84%. Então, de 100, só 16% no campo e 84% na cidade, tá bom? Aí vocês vão completar com um desenho para mim. Continuando, agora nós vamos analisar esses mapas aqui, ó. Atualmente o Brasil é considerado um país urbano industrial. Vamos entender por quê? A maior parte da população vive em cidades. E a atividade industrial desempenha papel muito importante na organização do espaço. Por isso que o Brasil é considerado um país urbano industrial, porque a maior parte da população brasileira mora na cidade. Urbano é cidade. E por que urbano industrial? Porque a atividade industrial no Brasil é muito forte, tá bom? Vamos ver esse primeiro mapa, ó. Brasil, a urbanização de 2010. Vamos ver a urbanização do Brasil em 2010. Vamos na legenda do cantinho do mapa. Ó, o amarelo clarinho quer dizer que a urbanização é baixa. O amarelo comum quer dizer que o amarelo mais forte, vamos dizer assim, quer dizer que a urbanização nesse lugar é média. E o laranja quer dizer que a urbanização nesses estados é muito alta. Então, a gente pode observar o quê? Ó? Vamos observar o laranja. Onde a urbanização no Brasil é mais alta? Em Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, um pedacinho ali do Espírito Santo, né? E o mapa de baixo, ó. Onde, não, vamos continuar nesse mapa. Brasil, urbanização. Onde que a urbanização no Brasil é média? Nos estados ali, ó, quanto estado, ó? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Amazonas, Roraima, Amapá e todos os países ali de cima, norte, nordeste, ali que vocês estão vendo, né? Que tá pequenininho para eu ler agora. Então, ó, e os clarinhos é onde a urbanização é mais baixa, tá? O que isso significa? Que tem mais gente morando no campo do que na cidade, ali no estado do Pará, do Acre, de Rondônia. Ali a urbanização não é tão alta. Mas então, o que a gente pode analisar nesse mapa aí? Que a maior parte do Brasil tem a urbanização média para alta, né? Por isso que o Brasil é um país urbano e industrial, tá? E vamos ver as indústrias. Olha só, vamos ver a legenda primeiro. Verde escuro, maior concentração industrial. Verde claro, outras concentrações industriais. Então, o verde quer dizer que é indústria, mas o verde escuro é onde tem muita indústria. E o verde claro é onde tem várias indústrias de vários tipos, mas não é tanta, tá? Então, onde tem mais indústria no Brasil? Onde o mapa está pintado de verde escuro, que é onde, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, ali um pedacinho de Minas Gerais, do Espírito Santo, é ali onde existe mais indústria no Brasil, tá bom? E o verde claro, ó, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, um pedaço do Amazonas, ali a região do Nordeste, também tem indústrias, mas não é tanto quanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. É nesses lugares do Brasil onde tem a maior concentração de indústrias, tá bom? Aqui, agora nós vamos fazer uma atividade nesse mapa, ó. Com base nos mapas de indústria e urbanização da página ao lado, faça o que se pede no mapa abaixo. Então, pensando nesses dois mapas que a gente viu, de urbanização e de industrialização, você vai pintar de vermelho os estados brasileiros com maior concentração industrial. Na verdade, ó, já tá a dica ali para vocês, porque eu não consegui tirar. Então, tá pintadinho lá, ó. Onde é que há a maior concentração industrial? Ali em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e um pedacinho de Goiás, tá? Então, vocês já vão pintar ali. B, coloque pontos nos estados brasileiros com alta taxa de urbanização. Lembra que eu falei para vocês, ali no mapa anterior, onde tem muita indústria? Vocês vão fazer um ponto, faz uma bolinha preta, bem grandinha, nos estados onde tem muita indústria, tá? Número 2. Anote no mapa o nome da capital de 5 estados que você já ouviu falar. Ó, aqui tem todos os estados. Você vai escolher 5 e vai escrever o nome da capital. A não ser que você queira escrever todos aí, ó. Tem espaço para colocar a capital do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná. Aí você vai escolher 5 e vai escrever o nome da capital de 5 estados que você já ouviu falar. Ah, professora, posso fazer de todos? Pode, tem um espaço ali, tá bom?
Em quais estados a grande concentração industrial coincide com altas taxas de urbanização? Desenhe uma estrela nesses estados. Você vai olhar os dois mapas da página anterior, porque coincide. Em quais estados, ao mesmo tempo, tem mais indústrias e mais gente morando nas cidades? Você vai fazer uma estrelinha, se bem que já está ali, você faz uma... Mas quem está com o livro, né, tá lá, vai fazer estrelinha, tá bom? E olha lá os estados. Por que que nesses estados, ao mesmo tempo tem mais indústria, tem mais gente? Se tem mais indústria, significa que precisa de mais gente para trabalhar. Então, isso concentra mais as pessoas, chamam as pessoas para morar nesses lugares, né? 4. Como se caracterizam a distribuição industrial e a urbanização no estado onde você mora? Aí a gente vai pensar no Paraná. Como que é a distribuição industrial e a urbanização no estado que a gente mora? Você vai observar naqueles dois mapas lá. Vai na cor da legenda. Como que é a nossa distribuição industrial e urbanização? Olha lá naquele mapa e responde aqui, naqueles dois mapas, tá? Pequenos povoados deram origem a muitas cidades. Outras foram planejadas, isto é, construídas a partir de um projeto, como Brasília, o Distrito Federal, Palmas, em Tocantins, Goiânia, em Goiás, Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre outras. Olha só que interessante. Teve cidades que foram formadas por acaso. As pessoas foram vindo, foram construindo uma casa ali, outra ali, aí fez uma lojinha aqui, fez uma rua aqui e a cidade foi se formando. Agora, teve cidades que foram planejadas, que pessoas sentaram e fizeram um desenho e falaram, ó, aqui nós vamos construir a cidade, vai ter uma rua principal aqui, aqui vai se concentrar o comércio, nesse espaço vai ser o lugar onde as pessoas vão morar, que vão ser espaço residencial. Então, foram cidades que foram criadas assim, vocês sabiam? E aqui tem o exemplo de 4 delas. Primeiro, vamos ver Palmas, no estado de Tocantins. Olha só, foto de 2015. Aí também tem Brasília, que é o Distrito Federal, né? Aí Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e Goiânia, no estado de Goiás. Olha só, essas cidades, elas foram planejadas, tá? Não foi aleatoriamente que elas foram formadas. Então, pessoas sentaram, desenharam, fizeram mapas, fizeram croquis, fizeram projetos e foram formando a cidade, tá bom? Olha só essa atividade. Faça uma pesquisa e cite o nome de outra cidade planejada no Brasil. Eu quero pelo menos uma. Eu pesquisei aqui e achei várias. Não são só essas 4 cidades que foram planejadas para ser construídas. Existem outras e uma aqui no estado do Paraná, bem pertinho da gente. Então, eu quero que vocês pesquisem, pesquisa no Google aí, rapidinho vocês vão achar, tá? Quais outras cidades foram planejadas também, tá bom? Esse pesquise nós não vamos fazer, tá bom? Vamos partir para outra página. Desafio, um desafio bem legal e gostoso para a gente fazer, ó. Qualquer cidade, planejada ou não, é constantemente transformada. Alguns elementos da paisagem são modificados e outros surgem com o objetivo de atender às necessidades da população. Observe o croquis abaixo. Ó, esse croquis é de uma cidade, ó, à beira-mar, olha só. O mar entra ali na cidade, tem um bracinho do mar entrando ali na cidade, olha só. Então, tá aqui uma cidade. Os moradores da cidade, representada no croquis, reivindicaram aos governantes a construção dos seguintes elementos. Então, a população começou a reivindicar algumas coisas para melhorar a cidade. O que eles pediram? Pediram uma ponte. Olha só, vai pensando aí. Uma ponte? Por que será que eles pediram uma ponte? Aí eles pediram também uma praça. Eles pediram também uma fábrica. E pediram um porto. Aí, pensando nessas reivindicações da população, nós vamos fazer essas duas atividades. Número 1. Sobre as construções que deverão ser acrescentadas na cidade, reflita e responda. Qual é a utilidade de cada uma delas? Você vai me responder. Para que construir uma ponte? Aí você vai escrever para mim, por causa disso, disso e disso. Por que uma praça? Ah, para isso. Por que uma fábrica? Ah, para isso. Por que um porto? Ah, porque eles precisam fazer tal coisa, tá? Responde aí para mim. Como não tem espaço para responder aqui na frente, você pode responder ali no desenho, tá? Embaixo da bolinha laranja ali, ó, vocês podem responder. Eu acho que dá, tá bom? Quem poderá usá-las? Quem vai poder usar a ponte, a praça, a fábrica e um porto? Escreve quais são as pessoas que vão poder usar. E por último, qual seria o local mais adequado para construí-las? Aqui vocês não vão precisar responder, ó. Vocês vão fazer no 2.
Agora desenhe no croquis essas construções nos locais que você escolheu. Aí você vai desenhar a ponte no lugar onde você acha mais apropriado. Você vai desenhar a praça, onde você acha que cabe uma praça nessa cidade? Desenha lá. Onde você acha que cabe uma fábrica nessa cidade? Desenha. Ó, tem espaço. E onde que vai ser o porto nessa cidade? Desenha o porto aí na cidade, tá? Vocês vão desenhar no próprio desenho aí do livro ou no próprio desenho do seu xerox que você tem aí, tá? Você vai desenhar e fazer bem bonitinho aí. Gente, lembrando, ó, quem tem livro vai responder tudo no livro. E hoje tem xerox, então não precisa responder no caderno. O que que todo mundo vai ter que fazer no caderno? Os 2 primeiros desenhos lá da primeira página que eu falei, tá bom? Então todo mundo vai ter que usar o caderno e todo mundo vai ter que usar o livro. No caderno nós vamos fazer os 2 primeiros desenhos pensando na população que preservou o ambiente e na população que não preservou o ambiente. E depois todas as outras atividades nós vamos fazer no livro. E quem não tem livro vai fazer no xerox. Tá bom? Lembra de, gente, por favor, coloca a data no caderno e coloca a data em todas as páginas que a gente está usando no livro hoje. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp. E não esquece de, depois que terminar, vai mandando as fotinhas das atividades para a professora. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e boa aula!